Boa tarde, gente. Deixa eu tentar fixar esse comentário. Hoje eu consigo. Deixa eu tentar fixar esse comentário aqui. Vamos ver se eu consigo. Olha, eu pesquisei para saber como faria isso. Me falaram que era só clicar em cima. Não tá dando certo. Consegui. Boa tarde, gente. Boa tarde, Rubens. Deixa eu já convidar as pessoas para participar. Vamos entrando, gente. Já pegue sua Bíblia, sua água, caneta, papel. Boa tarde, Everson. Vou esperar um pouquinho para o pessoal entrar. Vocês estão me ouvindo bem, né? Hoje a live vai ser de um assunto muito importante, muito importante. Tem muitos cristãos e não cristãos que não sabem o que é a liberdade de Cristo, o que é a verdadeira liberdade de Cristo. Vocês estão me ouvindo bem, né? Boa tarde, Cícero. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Moreira. E aí, gente? Tá friozinho por aí? Tá calor? De onde que vocês estão falando? Eu moro aqui em Santana de Parnaíba. Bem quente hoje. Ó, já pegue sua Bíblia, pegue caneta, papel, pegue sua água. Vamos lá. E aí, gente, vocês se consideram livres em Cristo? Qual seria essa liberdade? Qual é a sensação de liberdade que Cristo nos dá? Olha, o irmão Luiz está falando que ele é do Paraná. Vamos começar? Vamos lá para Romanos, capítulo 8, a partir do verso 1. Olha, irmão Cícero, você é de Goiânia. Eu pensei que você fosse daqui de São Paulo. Tem mais alguém de São Paulo aqui? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Marcelo. Não, tá friozinho por aí? Aqui tava tão frio na segunda-feira. Eu vim com um casaco e ainda assim eu tava com muito frio. Aí no outro dia, né, eu já deixei um casaco aqui na minha sala pra caso ficasse bem frio, mas foi muito quente. Eu amo o frio. Eu morava na Bahia, né, então a minha vida inteira, a metade da minha vida foi num calor muito forte.
E aqui em São Paulo é bem mais fresquinho, então eu amo demais o clima daqui. Vamos lá, vamos começar. Romanos capítulo 8, a partir do verso 1. Prestem atenção, gente, prestem atenção. A gente vive uma vida de engano por não buscar da fonte, por só se alimentar por aquilo que é dito na igreja ou por pregações que a gente ouve por aí. Mas nós temos que buscar direto da fonte, nós temos que abrir a palavra de Deus e falar: Espírito Santo, fala comigo. Onde que o Senhor quer me levar hoje? Me mostra a verdade da tua palavra, revela-me as profundezas, os tesouros da tua palavra. E Ele vai te mostrar. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe aqueles que têm o desejo de conhecer a verdade. E Ele revela, Ele tem prazer em revelar. E você precisa buscar da fonte, sabe? Para não dar engano, para não ser enganado, para não servir de marionete do inimigo, sabe? Que é movido pelas emoções, movido pelo que os outros falam, movido pelos maus pensamentos. Nós precisamos ir direto à fonte. Olha, é difícil encontrar uma igreja perfeita, Marcelo. Muito difícil encontrar uma igreja perfeita, porque nós somos imperfeitos, né? Quem é perfeito é Jesus, mas Ele nos aperfeiçoa. Só que a gente tem que prestar atenção, né, naquilo que é pregado. Eu me converti numa igreja onde eu fui muito acolhida, eu me senti muito amada. Mas chegou um ponto que eu não acrescentava mais nada àqueles irmãos e nem eles me acrescentavam muito. Então, era muito legalismo, sabe? Eu amo os meus irmãos, eu sei que eles têm um carinho muito grande por mim, eu não tenho nada contra os meus irmãos, porque cada um aprendeu de uma forma, né? Cabe a nós buscar a verdade em Jesus. Então, chegou um tempo que lá não era mais meu lugar. E quando eu estava sentindo de sair da igreja, eu não queria fazer nada que não fosse da vontade de Deus, né? Então, eu tinha medo de sair de lá e não ser da vontade de Deus. Então, eu orei muito para sair de lá. E Deus foi me confirmando, e mesmo assim eu queria mais confirmação. Até que Ele falou no meu coração: olha, se afasta por 1 mês e tenha relacionamento comigo todos os dias. Vamos ser só nós dois. E aí eu vou te mostrar. E quando terminar esse tempo intenso de relacionamento, você vai saber o que fazer. E aí eu fiz. E aconteceu várias coisas para impedir esse momento, sabe? Eu não estava conseguindo ter esse momento. Eu acordava de madrugada para falar com Deus. E no final desse tempo Ele me mostrou que não era mais para meu tempo lá. Sabe? Que eu não ia mais edificar e nem ser edificada. Então, ainda assim eu falei: Senhor, então me leva para um lugar que o Senhor tem para mim. Onde pregam Jesus, onde Jesus é o centro, onde não é pela força do nosso braço, mas é olhando somente para Jesus. E olha só como Deus é bom. Uma igreja se mudou de um lugar que era bem distante daqui, de onde eu moro, e se mudou para do lado de casa. Então, hoje eu congrego aqui do lado da minha casa. Deus é tão bom. E a primeira vez que eu fui lá nessa igreja, a pregação foi sobre Jesus, só sobre Jesus. E eu encontrei os irmãos que são apaixonados por Jesus, que são apaixonados pela palavra. E sim, às vezes tem aquela mistura de lei com graça, mas eu vejo, sabe, a sede de buscarem por Jesus, de buscarem a verdade em Jesus. Então, não existe igreja perfeita, mas Deus nos coloca num ambiente certo, onde a gente vai frutificar, onde, sabe, a gente vai dar frutos. Então, vai pedindo direção de Deus e Ele vai te mostrar o teu lugar, te mostrar o que você deve fazer. Se você não sente que é da vontade de Deus que você permaneça nesse lugar, então Ele vai te mostrar o lugar para você ir. Chegou
um tempo nesse lugar que eu tava tendo uma visão ruim dos irmãos, sabe? E eu sei que não é maldade, não é maldade. A gente não deve olhar para os nossos irmãos e achar que, nossa, tá pregando uma heresia, é mentira, não sei o quê. Não é isso. Mas cada um tem o seu momento de revelação. Às vezes, a pessoa só pega a Bíblia para ler na hora de pregar. Às vezes a pessoa só estuda a palavra que vai pregar. Então, tem conhecimento da palavra, ou pode ter um conhecimento, pode ser teólogo, pode ser formado e tal, mas nada disso adianta se não tiver um relacionamento com Deus. E nem sempre Deus revela no mesmo tempo que revela a outros. Então a gente precisa ter paciência com os nossos irmãos e não olhar para eles, sabe, com raiva, com rancor. Eu tive que aprender isso, porque no começo eu olhava para alguns dos irmãos, sabe, com um pouco de aversão, mas Deus foi moldando meu coração para que eu não visse isso como uma maldade, sabe, mas que cada um tem o seu tempo de revelação e que a gente tem que ter paciência. Ao invés de julgar, ao invés de condenar, de brigar, a gente tenta ser luz na vida das pessoas, né? A gente leva o conhecimento que Deus nos dá. Imagina, irmão. Vamos lá, gente. Romanos capítulo 8. A vida no Espírito. Preste atenção. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Gente, hoje a gente vê muita gente misturando a lei com a graça. Olha, Jesus salva, mas você precisa fazer. Jesus salva, mas você precisa se santificar. Mas Jesus é suficiente, sabe? Quando a gente faz essa mistura de a velha aliança com a nova aliança, a gente não consegue viver a plenitude da palavra de Deus. Quem escolhe viver debaixo da lei vai receber também aquilo que a lei oferece. Então, quanto mais a gente foca na nossa força, no que nós devemos fazer, no pecado que não devemos cometer, nós vamos acabar caindo. Porque a lei foi justamente para isso, para apresentar a nós a nossa natureza pecaminosa e também apresentar a natureza perfeita de Deus. Ninguém é capaz de seguir os padrões de Deus sem o Espírito Santo. Então, quando Deus dá aquelas leis para Moisés, não foi para que as pessoas cumprissem, mas para ver a necessidade de um Deus na nossa vida. Foi para ver a necessidade do Espírito Santo em nós. E ao mesmo tempo que Deus mostrava a nossa natureza pecaminosa e a sua natureza perfeita, Ele também mostrava que tudo aquilo era sombra do que haveria de vir, que era Jesus. Que a salvação não era pelas obras, mas pela graça. Então, naquele tempo, as pessoas lutavam para se santificar, para cumprir a lei. E, de novo, não são apenas 10 mandamentos como é pregado, são 613. Então, ninguém além de Jesus foi capaz de cumprir essas leis. Então, quando Deus deu essas leis, foi porque as pessoas não quiseram relacionamento com Deus. Deus falou para Moisés, reúna o povo e traga para a gente ter um encontro. Eu quero mostrar para eles que eu sou o Deus deles, que eu protejo, que eu trago provisão, que eu que salvo. E no dia do encontro, o que as pessoas falaram? Moisés, vai lá, conversa com Deus, aí tudo que Deus mandar, a gente faz, a gente obedece, mas não faça a gente subir lá porque a gente está com medo. A gente não vai suportar a presença de Deus, a gente vai morrer. Então, eles não quiseram o encontro com Deus. Será que Deus
chamou eles para matá-los? Não foi. Deus queria relacionamento, mas eles não confiaram em Deus. Eles não tiveram fé de ir ao encontro de Deus para ter um relacionamento, entende? Então, já que eles não quiseram relacionamento, quiseram as leis, quiseram obedecer aquilo que Deus mandaria, então eles falaram, Moisés, vai lá e tudo que Deus mandar a gente faz. Aí Deus fala, eu queria só relacionamento. Tudo que eu queria era relacionamento com vocês. Mas eu vou mostrar para vocês que não há vida sem mim, que não há salvação sem mim. Toma aqui as leis. Então, as pessoas olharam para as leis e viam os seus pecados, viam a sua natureza. E todas as vezes que eles tentavam e falhavam, eles podiam perceber que sem Deus não era possível cumprir nenhuma lei. Sem Deus não haveria santificação. Sem Deus não haveria salvação. Sem Deus não há justiça. Entende? E hoje as pessoas ainda estão debaixo dessa lei, buscando, Jesus salva, mas eu ainda preciso me santificar sozinho, com a força do meu braço. E como que eu faço isso? Aí eu tenho que ficar preocupado de não andar em alguns lugares, preocupado de não beber, de não praticar certos pecados. E não é pra gente praticar mesmo não, só que o nosso foco não é no que a gente não deve fazer, mas é no que Jesus fez. Porque é através dele que acontece a transformação da nossa vida, entende? O nosso caráter só é mudado, só é transformado quando Jesus vem habitar em nós através do Espírito Santo. Sem ele nada é possível. Então as leis vieram para mostrar para o povo de Deus que sem Deus nada é possível. Nada é possível. Então a gente tem que ter cuidado para não viver debaixo da lei pela força do nosso braço e ocupar o lugar de Deus, achando que nós somos suficientes para nos salvar, achando que por nós obedecermos doutrinas de igreja, os mandamentos, os 10 mandamentos, a gente já começa errando pelo sábado, que ninguém obedece. Achar que por eu fazer, eu mereço alguma coisa. Por eu servir na igreja, eu mereço. Por eu obedecer a palavra de Deus, eu mereço. Por eu jejuar, por eu orar, por eu estar aqui na igreja, eu sou superior aos outros que não fazem isso. Isso não faz a gente melhor, entende? O que faz um ser humano melhor é o Espírito que habita nele. É o Espírito Santo que transforma o coração. É a palavra de Deus no nosso coração. Então nós temos que ter esse cuidado. Porque a maioria, infelizmente, a maioria das igrejas hoje ensina uma graça misturada com lei. E quando ouve alguém falando sobre a graça de Jesus, sobre o amor de Jesus, vem com aquele papo de Deus é amor, mas é justiça. Como se a justiça de Deus fosse a justiça do homem. Onde aqui se faz, aqui se paga. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha, o homem trabalha numa empresa e aí esse homem roubou essa empresa durante algum tempo. Aí o dono da empresa descobriu que ele estava roubando. E falou assim, olha, aí ele ficou todo amedrontado, achando que seria demitido, achando que ia ser preso. E o dono desse negócio que estava sendo roubado fala para ele, olha, você me roubou, mas eu não vou te denunciar, eu não vou exigir que você me devolva esse dinheiro. Isso é misericórdia. Deus tem misericórdia por nós. Aí ele fala assim, e ainda mais, eu vou dar essa empresa para você. Isso é graça. Olha só, o funcionário roubou durante um tempo, muito dinheiro. O dono não só perdoou a dívida, perdoou o roubo, não denunciou, como também deu a empresa dele para esse que roubou. Isso é graça, entende? É isso que a gente está tentando comprar quando a gente mistura a lei com a graça. Quando a gente fala, Jesus, olha, obrigado, teu sacrifício foi muito bom, mas não é suficiente. Eu ainda preciso me esforçar para fazer. Eu ainda preciso me santificar. Eu preciso fazer. Sou eu. É você, mas sou eu. Entende? Então há uma mistura e a gente não consegue viver na plenitude de Deus, porque a gente acha que se eu fiz
Jesus me salvou, mas se eu não fizer, eu perco a salvação. Se eu pecar, eu perco a salvação. Errei, perco a salvação. Usei algo que não é da vontade de Deus, perdi a salvação. Então a gente fica nesse, acertei, Deus vai e escreve o meu nome lá no livro da vida. Errei, Deus vai e apaga. Hoje eu acertei, Deus vai e escreve de novo. Isso nem faz sentido. Isso nem faz sentido. E é isso que a gente vê a igreja vivendo, sabe? Colocando um fardo nos irmãos que nem eles mesmos conseguem carregar. Deus não escreve o nosso livro lá, o nosso nome lá no livro da vida e apaga conforme a gente peca e escreve conforme a gente acerta. Isso nem faz sentido. Vocês estão conseguindo entender? Vocês já passaram por isso? Onde há uma mistura da lei com a graça, onde Jesus fez, mas se você não fazer, você vai perder a sua salvação? Quem já passou por isso? Essa foi uma coisa que eu passei. E que foi Deus que me revelou, sabe? Não precisou ninguém vir me falar, olha, conheça Jesus. Jesus é suficiente. Não, Deus mesmo me revelou. E aí foi me conectando a pessoas com o mesmo entendimento, foi me revelando na sua palavra. Mas nós precisamos ter a sabedoria de buscar direto da fonte. Porque senão a gente vai ser enganado. Quando alguém se levanta para falar do evangelho, quando Deus levanta alguém para falar do evangelho, essa pessoa ainda está sujeita a erros. Eu estou sujeita a erros. Eu posso falar algo para vocês que eu acho que vem de Deus e pode ser de mim. Então é responsabilidade sua. Pegar a palavra, conversar com Deus, ter relacionamento com Deus e falar com Ele, Senhor, me mostra a tua verdade. Foi isso que eu ouvi, mas isso é verdade? Se for verdade, me mostra na tua palavra e Ele vai te mostrar. Mas você não pode só se alimentar com aquilo que é pregado na igreja. Só com o que é pregado no YouTube ou em qualquer outra plataforma que você assista, entende? É nossa responsabilidade ter relacionamento com Deus. Ninguém fará isso por você. Por mais santo que a pessoa for e vir te dar palavras que edifica a tua vida, que te motiva, que te dá ânimo, isso não substitui um relacionamento com Deus. Não substitui. Se você precisa tomar decisões, Deus vai te dar os passos. Se você precisa ter um projeto, se você vai abrir um negócio, entrar no relacionamento, cuidar dos seus filhos, sabe? Ter sabedoria para edificar a sua casa, Deus vai te dar as direções. E às vezes você está buscando essas direções no lugar errado. E não dá certo e você fica se perguntando, o que eu fiz de errado? Mas você está colocando outra pessoa no lugar de Deus. Então, vá direto à fonte. Não se alimente somente do que você ouve. Não se alimente somente do que as pessoas dão para você. Você é responsável por isso. E todas as coisas que acontecem de errado por você não ter relacionamento com Deus, não é culpa do outro, não é culpa de Deus, é sua responsabilidade. E quando você entende isso, você começa a ver, realmente eu preciso buscar a Deus. Sou eu, ninguém vai fazer por mim. Deus fala com os irmãos e Ele fala diretamente comigo também. Gente, não tem coisa mais prazerosa do que ouvir a voz de Deus, de que se sentir íntimo de Deus, de saber que mesmo que eu não tenha amizade nenhuma, eu tenho o melhor amigo, que é Deus, que me conhece, que me criou, que sabe o que é bom para mim, que sabe quais são os caminhos que eu devo andar, com as pessoas que eu devo me aproximar, os ambientes que são para mim. Deus sabe o meu propósito e Ele vai alinhar todas as coisas para que esse propósito se cumpra. Querendo ou não, esse propósito vai se cumprir. Mas se você tem relacionamento com Deus, você evita problemas desnecessários, sabe? Às vezes você tem uma decisão importante para tomar e ao invés de vir se consultar com Deus, pedir direção dele, você vai conversar com outra pessoa. E tudo bem conversar com outra pessoa, ter um amigo, mas que esse amigo, que esta amizade, que esta pessoa não tome o lugar de Deus. Primeiro Deus. Você precisa ir no médico porque está passando por um momento difícil na sua saúde? Consulte primeiro o médico dos médicos. Fala, Senhor, olha, eu tô indo lá, mas eu sei que o Senhor é o médico dos médicos.
Eu tô vendo a doença aqui, mas eu sei que o Senhor que me dá a cura. Então, ainda que eu tome remédio, ainda que eu vá em consultas, ainda que eu vá fazer tratamento, eu sei que o Senhor é o meu médico, eu sei que o Senhor é que me cura. Então, primeiro Deus. E às vezes a gente se confunde muito nessa prioridade de Deus, achando que Deus está na igreja. Outra coisa que eu passei e que foi muito difícil foi de achar que colocar Deus como prioridade na minha vida é estar dentro da igreja como prioridade. Então, era me falado assim, ó, olha, faltar ao culto é pecado, você vai pro inferno. Se faltar aos cultos, se deixar de vir para a casa de Deus, isso é pecado. Então eu não tinha paz. Eu me sentia totalmente condenada quando eu não conseguia ir para os cultos. E por me sentir assim, eu me afastei de Deus. Ele não se afastou de mim, mas eu perdi a consciência de Deus em mim. Eu perdi o senso de justiça de Deus em mim. Então o que aconteceu? Tudo que eu fazia era movido pelo medo, pela culpa, pelo medo de ser condenada ao inferno, de não sentir mais a presença de Deus. Então o que eu fiz? Fui abandonando a minha casa, fui deixando os meus filhos de lado, fui deixando o meu esposo de lado. Minha casa estava um caos, louça para lavar, coisas para fazer, mas porque tinha culto, eu abandonava tudo e ia para a igreja. Aí estava deixando de cuidar bem dos meus filhos, da minha casa, do meu esposo, para estar dentro da igreja. Porque o que me ensinaram? Prioridade é Deus. Se você não deixar seu marido, sua casa, para servir a Deus, você não é um verdadeiro cristão. Isso é pecado. Então, eu deixava o meu primeiro ministério para ir servir a igreja. Só que eu não tinha relacionamento com Deus. Eu não sabia que antes de servir a igreja, eu tinha que ter intimidade com Deus. Então, eu buscava conhecer a Deus dentro da igreja. Eu não sabia que Deus estava disponível para mim. Eu não sabia que Deus estava ali para me ensinar, sabe? Para falar comigo. Eu achava que Deus só falava com a gente através de outras pessoas. Então, eu sempre buscava a Deus através de alguém, de um pastor, de um missionário, sabe? Eu sempre colocava alguém como um intercessor entre eu e Deus, como um intermediário entre eu e Deus. E eu fui ficando doente, fui ficando distante dos meus filhos, fui ficando distante do meu esposo, já não conseguia trabalhar mais com disposição, porque a minha cabeça só tinha preocupação, meu coração só medo e culpa. E eu comecei a servir na igreja, ter cargos na igreja, e servindo não por amor, mas por medo de ser condenada. E aquilo cada vez mais foi se tornando um fardo para mim. Quantas vidas, quantas pessoas vivem dessa forma? Estão com cargos na igreja, têm status dentro da igreja, são reconhecidos como grandes homens ou mulheres de Deus, mas abandonaram seus lares, abandonaram seu casamento. Não tem mais atenção que merece, que não dá mais atenção que os filhos, que o esposo ou a esposa merece, para estar dentro da igreja 24 horas, para estar dentro da igreja todos os dias de culto. E eu não estou falando que a gente não deve estar na igreja, gente. Eu vou para a igreja e eu amo estar com os meus irmãos. Eu estou falando para você entender que a prioridade é relacionamento com Deus. Não adianta você estar enfiado na igreja todos os dias de culto se você não conhece o dono dela, se você não conhece o Deus que você serve. E aí você vai começar, se você não tem intimidade com Deus, você vai fazer coisas que Deus nem quer que você faça. Vai lá se encher, falando, não, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, e Deus nem tá te mandando fazer isso. Aí você fica sobrecarregado, não consegue cuidar das suas coisas, não consegue cuidar da sua família, não consegue cuidar da sua casa, porque acha que está servindo a Deus, fazendo o que Ele nem pediu para você fazer. Mas se você tem relacionamento com Deus, Ele mesmo vai colocar em você a vontade para fazer algo que vai servir para o reino, sabe? Ele vai colocar no teu coração o desejo para fazer algo que Ele mesmo quer, que vai frutificar, que vai ter um efeito diferente
Às vezes a gente tenta fazer a vontade de Deus sem conhecer a vontade, tenta servir, principalmente dentro da igreja, sendo que Deus nem mandou. E aí a gente está sobrecarregado, as coisas não acontecem, sabe? Parece que tudo está desmoronando. Mas, meu Deus, eu estou servindo o Senhor, eu estou pregando a Tua palavra, eu estou fazendo missões, estou fazendo isso e aquilo, mas nada acontece. Aquele lá que mal faz nada, tá mais próspero do que eu. Por que isso acontece? Talvez aquele irmão que não está com status, que não tem cargo na igreja, que não está enfiado na igreja 24 horas, está tendo um relacionamento com Deus que você não tem. Então não se trata do que você faz, não se trata do quanto você serve, não se trata do quanto de caridade, de bondade que você mostra para o mundo, mas da tua intimidade com Deus. Olha, Senhor, ainda que eu não esteja todos os dias de culto na tua igreja, eu tenho intimidade com o Senhor, eu conheço a tua vontade. O Senhor me mostra o que fazer e eu faço. E isso me dá mais alegria. Não é um fardo, sabe? Não é pesado. Lembra? Pegue o meu jugo, que é leve. Deus não vai te dar um fardo pesado para carregar. Se Ele pede para você entregar o fardo para Jesus, então por que você está se sentindo sobrecarregado em servir a Deus? Talvez você somente não está tendo relacionamento com Ele e está fazendo o que Ele não pediu para você fazer. Então, é tão importante a gente ter relacionamento com Deus. E foi assim que Ele me mostrou. Quando essa culpa de ser condenada, sabe, tomou tanto meu coração ao ponto de me sentir doente, de não querer mais ir para a igreja, não querer mais nada. Eu queria só me isolar, porque parecia que eu nem sentia mais Deus em mim. Parecia que eu tava já condenada mesmo, sabe? E Deus foi me mostrando. É como se realmente eu precisasse passar por isso para entender que não importa o quanto eu sirva se eu não tiver relacionamento com Ele. Então, quando eu senti esse medo, essa culpa, esse senso de condenação, eu fui direto para a palavra e pensei, não, se Jesus fala para a gente entregar o nosso fardo e pegar dele o jugo suave, então não faz sentido eu estar sentindo esse peso todo. Eu preciso encontrar uma solução para tirar esse peso de mim. E aí eu comecei a ler a palavra. Aí eu lia e pedia para o Espírito Santo me mostrar. E olha só, eu estava tão desesperada de me sentir tão mal por não conseguir estar nos cultos sempre, que eu orava chorando, falando, Senhor, o Senhor está zangado comigo? Me mostra, porque eu não consigo ir todos os dias de culto. Então me mostra o que o Senhor quer que eu faça. Me mostra o que eu tenho que fazer. Me mostra se o Senhor está zangado, porque eu estou faltando aos cultos. E eu sei que Deus conhece meu coração. Ele sabia que eu desejava ter mais dele, mas nem sempre é fácil a gente estar todo dia de culto, não. E não tem problema não estar, desde que você tenha intimidade com Deus. Porque o que te traz salvação não é religião, não é a frequência que você vai para os cultos, não é pela direção espiritual que você recebe de pastores. Sabe esse papo de cobertura espiritual? Quem te dá é Jesus. Nenhum líder espiritual pode te dar uma cobertura espiritual, gente. Só Jesus, só o Espírito Santo na sua vida que te dá essa cobertura. Por mais que a pessoa está lá há 1000 anos no ministério servindo a Deus, isso não te dá cobertura espiritual. Sim, a gente deve se aconselhar, estar com as pessoas que têm mais fé, que são apaixonados por Cristo, porque isso nos anima, nos faz fortalecer a nossa fé. A gente está num ambiente onde nós vemos pessoas apaixonadas por Jesus, também molda a nossa fé. Não é isso que eu estou falando. Mas você entender que ninguém pode ocupar o lugar de Deus. E muitas vezes a gente está ocupando o lugar de Deus com pastores, sabe? Com pastores, com liderança, com padre, com ancião, independente da sua religião. Não busque a cobertura espiritual em pessoas.
Nós somos falhos. A única cobertura espiritual que nós temos vem de Jesus, pelo seu sangue. E ele já nos deu. Então, nem vai acontecer de novo, já aconteceu. Só que a gente precisa se alinhar. A gente precisa conhecer a verdade. A gente precisa ser liberto pelo sangue de Jesus, pela consciência de Cristo. Muitas pessoas falam que são livres. Eu sou livre porque agora eu vou para a igreja, porque agora eu faço tudo certo, porque agora eu ando na doutrina. Mas a liberdade em Cristo é saber quem você é nele. É você saber quem é Jesus, o que ele fez por você. Não o que você faz. Não o que você se esforça para fazer. Porque isso, se esforçar para fazer, vai te encher de justiça própria. Então, você vai olhar para você e falar: eu sou um bom cristão. Eu mereço. Porque eu faço tudo certo, eu tô na igreja, eu tomo santa ceia, eu faço jejum, eu não perco um só dia de culto. Eu sempre tô aqui, ajudo os meus irmãos. Mas no teu coração tem medo de condenação, tem medo de ir pro inferno. E isso te tira toda a paz para servir a Deus de todo o coração. Às vezes você está servindo a Deus, mas não é pela motivação certa. E não causa o efeito que deveria causar se você tivesse sendo direcionado pelo próprio Deus. Uma vez eu postei uns stories aqui, bem bonitinho, com palavra bonita, de motivação. E quando eu terminei de postar esses stories, o Espírito Santo falou ao meu coração: apaga. Aí eu fiquei, mas por quê? Olha só, a palavra tá bonita, vai encorajar outras pessoas. E essa palavra foi porque eu tava muito em altas e baixas, sabe? Eu conseguia um lugar para eu gravar os vídeos, para trabalhar e tal. Aí daqui a pouco acontecia alguma coisa que eu não conseguia continuar gravando o vídeo. Sempre acontecia alguma coisa para me parar. E nesse dia eu gravei uns stories falando sobre isso, né? Para as pessoas não desanimarem, porque ia conseguir. Só que eu estava, talvez o meu sentimento naquele momento não foi por amor, foi por frustração, sabe? Indignação, porque nada dava certo, porque não estava dando certo as coisas. Então eu fiz os stories bonitinhos, dando uma palavra de ânimo, e o Espírito Santo pediu para eu apagar. E no momento eu não entendi o porquê. Eu falei: tá bom. Aí ele me mostrou que era por causa da motivação, que não foi por amor, não foi movido pelo amor, mas porque eu estava frustrada e eu queria dividir isso com as pessoas. Aí, beleza, eu falei: mas olha, Espírito Santo, mesmo que não foi pela motivação certa, é uma mensagem que pode animar as pessoas, que vai trazer um ânimo para as pessoas. Aí ele me deu a resposta através de uma pregação. Voltei para casa, eu fui lavar a louça e eu gosto sempre de fazer as atividades de casa assistindo uma pregação, né? Coloquei lá a pregação para assistir e olha só o que foi pregado. A pastora falou que foi para o culto e que um jovem estava louvando lindamente com a sua guitarra, o seu violão, não sei. E que ele tocava de uma forma tão linda que parecia a voz dos anjos. No final, quando ele parou de tocar, ela sentiu uma angústia muito grande e ela não sabia por quê, porque o louvor foi bonito, a música foi bonita, a palavra foi boa, e por que estava vindo aquele sentimento. No final, antes dela ir embora, ela foi conversar com o jovem, foi elogiar o jovem que estava tocando, e ele falou que a única coisa que movia ele para continuar tocando era o dom, que era o seu dom. Ele não conseguia mais orar, ele não conseguia mais ter relacionamento com Deus, ele não conseguia mais ler a palavra. Ele só estava sendo sustentado pelo seu dom. Então, olha só, a motivação dele não foi por amor. A motivação dele foi pelo dom, para mostrar para os outros que ele sabia fazer. E aquele som, por mais que estava sendo bonito, não causou um efeito que poderia ter causado se a motivação dele fosse por amor. Aí eu entendi que, ainda que aquela palavra que eu tinha colocado aqui nos stories
foi bonita, foi de ânimo, poderia trazer um ânimo para as pessoas, pela motivação que eu estava sentindo, o efeito não seria igual. Então, ao invés de trazer uma palavra de ânimo para vocês, poderia causar o contrário, trazer angústia ou aquilo que eu estava sentindo, a frustração que eu estava sentindo. Aí eu fui e apaguei. Então, olha como é importante a gente ser movido pelo amor de Jesus, servir a Deus através do amor. A nossa motivação não pode ser por medo, não pode ser por culpa, não pode ser por status, por querer que as pessoas olhem pra gente e reconheçam a gente como um grande ou um grande homem de Deus. A gente precisa ser motivado pelo amor. E esse amor só vem quando nós conhecemos Jesus. Porque se a gente conhece Ele, o que Ele fez, o que Ele faz em nós, não tem como não amar a Jesus. Não tem como a gente não amar alguém que se entrega, que tomou sobre Ele todos os nossos pecados, todas as nossas doenças, tudo que havia de ruim em nós, Ele tomou, Ele tirou de nós e levou sobre Ele. Então imagina, a gente já estava condenado, não tinha salvação para nós. Antes de Jesus a gente já estava condenado, o inimigo já estava triunfando porque ele já estava vencendo. Mas Jesus tirou toda a vitória do inimigo e nos deu a salvação. Então como que a gente não vai amar esse Deus? Como que a gente vai querer fazer algo que vai entristecer o coração de Jesus? Entende? Então, quando a gente conhece o que Jesus fez, mas não é somente, Jesus morreu na cruz por mim, agora eu sou salvo, não é só isso. É você realmente ter a revelação da profundidade, que é isso, de entender o que Ele fez. Você entende que você ia viver o resto da sua vida condenado, sofrendo, e Deus te tirou disso através de Jesus? Deus te resgatou das mãos do inimigo. Imagina ser tormentado eternamente. Não tem salvação para quem está condenado, entende? Para quem não creu em Jesus, vive uma vida de tormento, de sofrimento. Jesus te salvou disso. Então, quando a gente entende isso, o que Ele fez por nós, não tem como não amar a Jesus. E aí, por amar a Jesus, eu começo a me amar também. Eu começo a me ver como Jesus me vê. Olha, Jesus pagou um alto preço por mim. Então, eu tenho valor, sim. Eu tenho valor. E aí, quando a gente reconhece o nosso valor em Cristo, não por nós mesmos, mas o valor que Deus colocou em nós através do sangue de Jesus, a gente também se ama. E ao se amar, a gente tem amor para compartilhar com o outro. Lembra? Amai uns aos outros assim como a si mesmo. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame aos seus irmãos, assim como você se ama. Então, antes de amar o outro, você precisa se amar. E a gente só se ama quando a gente conhece o amor de Jesus. O amor não é um sentimento, é uma energia, é uma frequência. Então, Jesus transmite essa frequência no nosso coração, a gente se enche dela e transborda para outras pessoas. Só é possível amar o próximo se você se amar, porque não vai ser verdadeiro. Então, quando conhecemos sobre Jesus, nós conhecemos a nossa identidade. E isso é precioso. Quando a gente conhece a nossa verdadeira identidade, a gente começa a viver a liberdade de Cristo. Porque não há mais condenação. Não há mais condenação para aquele que ama Jesus, para aquele que crê em Jesus, entende? Então, o inimigo pode te condenar, aliás, pode te acusar, pode te julgar, as pessoas podem vir te julgar, que você não vai se sentir condenado, porque você foi salvo por um alto preço, porque você entendeu o que Jesus fez por você. Você entendeu que não é por você, não foi pela força do seu braço, não foi porque você conquistou a salvação, você não conquista a salvação, mas porque Jesus fez isso por você, porque Jesus pagou pelo pecado que você não poderia pagar. Ele pagou a condenação que você não poderia pagar. Sabe, quando Barrabás foi livre e Jesus foi prego naquela cruz no lugar de Barrabás, isso representa nós. Nós somos Barrabás, entende? Barrabás roubou, matou, mentiu, cometeu vários pecados
Mas na hora da condenação, na hora de ser julgado, quem foi julgado no seu lugar foi Jesus, mesmo inocente, mesmo sendo inocente. Então nós somos Barrabás. Nós pecamos contra Deus, nós matamos através das nossas palavras, das nossas atitudes, nós mentimos, nós fazemos coisas que não é da vontade de Deus, que não agrada a Deus. E ainda assim, Jesus morreu no nosso lugar, levou todo o jugo no nosso lugar, foi prego naquela cruz no nosso lugar. E a morte de cruz não é a pior, porque outras pessoas também morriam assim. Se a gente vê a Bíblia, a gente vê que outras pessoas também foram condenadas à morte de cruz. Isso não é o ápice do poder de Deus, mas foi o que Ele fez. Ele tomou sobre Ele todas as coisas de ruins que nós tínhamos e nos purificou. O sangue de Jesus é suficiente para nos purificar. Então, a gente precisa ter certeza da nossa salvação, para que o nosso coração descanse, para que a gente possa olhar para Deus e estar livre de todo peso, de toda culpa, para servir a Deus de coração aberto, com amor, com a motivação certa. Se você ainda duvida da sua salvação, como que você vai servir a Deus de todo o coração? Se você se preocupa, eu preciso ter cuidado aqui, senão eu vou pecar. Não, esse pecado eu não posso cometer. Não, eu tenho. Quando você olha muito para você, você não tá com o coração livre para ouvir a voz de Deus. Se a tua voz que abafa a voz de Deus, como que você vai ter a direção dele? Se todos os dias você acorda achando que se eu errar, eu vou pro inferno, se eu acertar, eu vou pro céu, não há espaço para o descanso de Deus entrar no teu coração, para a paz reinar na sua vida. Então, se você crê em Jesus, se você crê que Jesus morreu por você, se você tem a revelação da graça, que Jesus pagou um preço que você não poderia pagar, então descansa o teu coração, porque já foi consumado. O véu se rasgou, sabe? Já foi consumado. Consumado no original é completamente completo. Então não há mais nada para acrescentar no sacrifício de Jesus. Quando a gente se esforça para conquistar a salvação pela nossa força, a gente está sacrificando Jesus novamente. Porque a gente não crê que o sacrifício dele foi suficiente para nos purificar. É como se o sangue de Jesus não fosse suficiente. Lembra? No Antigo Testamento, o sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifício todo ano. E ele não se assentava. Ele não se assentava porque ele ia, oferecia o sacrifício, voltava, oferecia sacrifício, voltava o próximo ano e continuava todo ano tendo que oferecer sacrifício. Quando o sumo sacerdote morria, levantava outro no lugar. Perceba que Jesus não precisou oferecer a si mesmo como sacrifício várias vezes, porque uma só vez foi suficiente. Ele foi o sumo sacerdote poderoso para nos purificar de uma vez por todas, definitivamente, como diz lá em Hebreus. O sangue de Jesus nos purifica de uma vez por todas, definitivamente, do pecado de ontem, do pecado de hoje, do pecado de amanhã. Eu sei que é difícil de engolir, eu sei que a graça parece ser boa demais para ser verdade. Mas é isso que a graça é. É você não merecer, mas ainda assim Jesus te dá. É você não ter como pagar e Jesus vir pagar a tua conta. E talvez você esteja todo dia tentando pagar um preço que Jesus já pagou. Então não tem por que você ficar, sabe, tomando seu coração de medo, de ansiedade, de culpa. Meu Deus, falhei de novo. O Senhor está zangado comigo? Não, agradeça a Deus. Senhor, falhei de novo, mas obrigado. Obrigado porque o Senhor me purifica, porque é o Senhor que forja o meu caráter, porque é o Senhor, através do Espírito Santo, que transforma o meu coração para que eu faça a tua vontade, para que eu ande no caminho certo. Quando você tirar a sua mão e deixar Deus agir na sua vida, você vai ver as coisas acontecerem. Enquanto você não tirar o seu eu para deixar somente Jesus reinar na sua vida, você não vai descansar.
Aquele povo no deserto não entrou no descanso de Deus, não foi porque Deus não quis que eles entrassem, foi porque eles não confiaram no Deus que eles serviam. Foi porque eles não conseguiam se apegar no Deus que proveu o maná do céu. Gente, Deus fez cair comida do céu. Deus fez sair água da rocha. Enquanto estava a noite, Deus enviava uma nuvem para cobrir eles, uma coluna de fogo, para que eles não passassem frio e para eles terem a direção do caminho, porque eles não sabiam aonde que tinha que andar, mas Deus estava mostrando eles. Durante o dia, que era muito quente, Deus enviava uma nuvem para refrescá-los e mostrar o caminho. Deus abriu o mar vermelho e ainda assim eles não descansaram em Deus. Eles continuaram reclamando, continuaram murmurando, continuaram lembrando lá das cebolas que eles comiam, mesmo sendo aprisionados, mesmo trabalhando como escravos. Deus queria libertá-los e eles estavam com saudade da vida de escravidão. Preste atenção se você não está com saudade da sua vida de escravidão, sendo que Jesus já pagou o preço, sendo que Jesus já te libertou. A verdadeira liberdade em Cristo é poder saber quem eu sou. É poder olhar para Jesus, enxergar a minha inabilidade, a minha insuficiência, mas se alegrar porque há um Deus que é suficiente, porque há um Deus que é poderoso, que é o Deus do impossível, sabe? E não se preocupar com nada, não ter preocupação com as coisas que a gente precisa nesse mundo, porque o Senhor sabe que a gente precisa e Ele cuida de nós, pra gente não passar por nenhuma necessidade. Esse é o verdadeiro descanso, é você acordar, olhar para a vida e falar: olha, obrigada, Jesus, mais um dia, mais uma chance para expressar o teu amor, mais um dia para contemplar a tua presença, mais um dia para ser grato por tudo que o Senhor fez por mim, mais um dia para lembrar quem eu sou, mais um dia para saber que ainda que eu passe por momentos difíceis nesse mundo, eu não vou ficar nesse mundo, eu vou para perto de ti, eu vou viver com o Senhor, num lugar onde não tem dor, não tem sofrimento, onde eu vou poder ver face a face o meu Senhor. Gente, todo dia a gente tem motivo para agradecer. Só de acordar é motivo para agradecer, só de saber que mais um dia você pode viver o amor de Jesus e você pode expressar esse amor de Jesus, é um belo de motivo para agradecer. Pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para o que não deu certo, para o que te falta e olhe para tudo que você tem em Jesus. Jesus te deu tudo, Jesus te deu a provisão, Jesus te deu a cura, Jesus te dá a sabedoria, Ele te dá os passos para você viver uma vida de sucesso, mas esse sucesso só é possível quando a tua dependência está em Deus, quando você vive uma vida dependente de Deus. Olha para Davi. No começo da minha caminhada, eu olhava para Davi e eu falava assim: é isso que eu quero viver. Olha, Davi consulta a Deus e Deus responde na mesma hora. Todas as coisas que Davi vai fazer, ele pergunta para Deus e Deus mostra para ele: Senhor, eu posso ir para a guerra? Se eu for para a guerra, eu vou vencer? Vai, meu filho, vai, porque você vai vencer. Senhor, eu posso enfrentar esse gigante? Pode, assim como eu te livrei do urso e do leão, você vai vencer esse gigante, vai lá. Davi era pequenininho, mas ele não olhava para o seu poder, ele não olhava para a sua força, ele olhava para Deus, porque o Deus que fez ele vencer o leão e aquele urso também faria vencer aquele gigante ou qualquer guerra que ele fosse enfrentar. E é assim que a gente deve viver, não olhando para a nossa força, porque se a gente olhar para nós, a gente não vai conseguir mesmo. Lembra quando Pedro afogou? Ele foi andar sobre as águas e ele se afogou. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Então, todas as vezes que a gente tira os olhos de Jesus para olhar para nós mesmos, para olhar para as situações, para as circunstâncias, para os problemas, para aquilo que nos falta, ao invés de olhar para aquilo que a gente já tem, a gente não vai viver aquilo que Deus tem para nós. A gente não vai viver uma vida de fé. Se você quer ser um grande homem de fé, uma grande mulher de fé, então você precisa andar em intimidade com Deus. Sabe? A fé não é um manual para você praticar, não é um manual para você seguir. A fé é relacionamento.
A provisão é relacionamento. Revelações, relacionamento. Tudo que você precisa, você consegue através do relacionamento. Porque quanto mais perto de Deus você está, mais perto do seu verdadeiro eu você está. Mais você vai se conhecer, mais você vai conhecer quem é Jesus. Mais você vai ter amor pelo próximo. Sabe? É tão diferente. Você vai confiar em Deus de uma forma tão grande que você não vai mais precisar se preocupar com nada. Se vem uma doença, você é curado. Se vem escassez, você é próspero. Se vem uma batalha, você é mais que vencedor. Então, para todas as dificuldades, tem uma resposta. Mas você precisa conhecer. Você precisa conhecer o que Deus falou sobre você. Você precisa conhecer o que Jesus fez para você. Sobre o que Deus fez através de Jesus. E aí você vai andar em fé. Você vai andar em confiança. Nada dessas coisas que vêm para nós é por nossa força, é por mérito nosso. A fé é Deus quem dá, a perseverança é Deus quem dá, a coragem é Deus quem dá, a sabedoria é Deus quem dá, a frutificação para o reino de Deus é Deus. Então, a única coisa que nós devemos fazer é ter relacionamento para saber o que Deus quer que nós fazemos, para conhecer quem somos em Jesus. Deus vai colocar em você a vontade para fazer e vai te capacitar para fazer. Então Ele cuida de todas as coisas. Se Deus falou que você vai ministrar para as pessoas, se Deus falou que você vai ter uma empresa e essa empresa vai falar do amor de Jesus, ainda que seja por atitudes e não por palavras, se Deus falou que você vai ser um jogador de futebol e através da sua vida outras pessoas serão alcançadas, é Ele que vai cuidar. Se Deus quer que você faça algo, Ele vai prover para que isso se cumpra. Deus é o provedor. Ele coloca em você o senso de propósito, Ele coloca em você a vontade para fazer algo, Ele te capacita para você fazer e Ele também traz a provisão para que isso aconteça. Então, se Deus falou que você vai fazer algo e você está olhando, Senhor, mas eu não sei falar, eu não tenho dinheiro, eu não sei como fazer, eu não tenho sabedoria, confie em Deus, porque se Ele falou, é Ele que vai te preparar. Só se coloque à disposição. Senhor, o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Eu não tenho condições, eu nada posso, mas o Senhor é o Deus do impossível. Então, eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade. E Ele vai fazer. Quando a gente se coloca à disposição de Deus, a gente vive o sobrenatural. E a gente transborda isso na vida das pessoas. E quer ter um senso de propósito na vida, é quando você serve alguém por amor. É quando as pessoas olham para você, vê Jesus em você e falam, olha, eu não tinha esperança, eu estava numa vida terrível, mas por causa dessa palavra eu conheci Jesus. Por causa da tua alegria eu conheci Jesus. Olhando para você, vendo essa paz em você, eu conheci Jesus. Eu fui alcançada por Jesus através da sua vida. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Mas você também precisa ter humildade para entender que você é somente o canal. Que Deus é a fonte e você é o canal. Para não deixar que o ego cresça no seu coração para você bater no peito e falar, fui eu que trouxe ela para Cristo. Fui eu que consegui a salvação dela. Não foi você, foi Jesus. Jesus através de você. Só se coloque à disposição dele. Para você ver o sobrenatural acontecer na sua vida e na vida das pessoas. Gente, a cura, os milagres, a ressurreição ainda é possível. Nunca deixou de ser possível. Só que a gente não vê isso, mas por quê? Pela dureza do coração das pessoas, pela incredulidade. Porque pensam como o mundo pensa, porque não conhece a vontade de Deus, porque não conhece as promessas de Deus, porque se alimenta somente com o que ouve nas igrejas. Mas Deus te chama para um relacionamento. Deus te chama para águas mais profundas. Deus quer te revelar aquilo que ninguém te revelou. Deus quer te mostrar aquilo que ninguém mostrou para você. Ele quer que você viva coisas que ninguém viveu. Então, só se coloca à disposição de Deus. Sabe? Você vai caminhar, você vai ver pessoas sendo curadas diante dos teus olhos. Você vai ver pessoas sendo ressuscitadas, pessoas recebendo milagre através de você. Enquanto as pessoas são renovadas através da sua vida, você também recebe o renovo. Então se coloque,
se coloque à disposição de Deus. Ainda que você não saiba por onde começar, se você não sabe como orar, Jesus fala na sua palavra que o Espírito Santo ora por nós com palavras inexprimíveis. Não sei se é bem assim que está escrito, mas o Espírito Santo fala aquilo que a gente não consegue falar. Mas só de você ter a vontade de querer falar com Deus, de querer ter intimidade com Deus e separar esse momento, investir esse tempo para estar à disposição de Deus, Ele ouve você. Ele sabe o que você vai dizer antes mesmo de você pensar em falar. Então só se coloque à disposição. Pare de ficar falando, inventando desculpas, dando desculpa para si mesmo. O inimigo tá tentando o tempo todo te distrair. Te distrair com o celular, com videozinhos que não vão edificar a sua vida, com esses videozinhos que só enchem a gente de dopamina, mas nos distraem do que é importante. Com as coisas, preocupações desse mundo, com o nosso trabalho. Pare de se distrair, preste atenção, esteja atento ao que Deus quer mostrar para você. Preste atenção nos seus sonhos, preste atenção à sua volta. Olha, Salomão adquiria sabedoria olhando para as árvores, para os pássaros. Então preste atenção nas coisas ao seu redor. E você vai ver Deus falando com você de uma forma que nunca falou. Aliás, que você nunca percebeu que Ele falou. Deus fala com a gente o tempo todo. A gente é que não presta atenção, a gente que não está atento por não ter relacionamento. Então, se você não sabe por onde começar, só se coloque diante de Deus. Se você puder, feche a porta do seu quarto por um momento. Fala assim, nem sei o que eu vou falar. Eu nem sei. Eu nem sei como ler a Bíblia porque me dá preguiça, porque me dá sono. Senhor, eu nem queria estar aqui para falar a verdade. Mas eu sei a minha necessidade de Ti. Eu sei da minha dependência de Ti. Então, aquilo que eu não posso falar, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Se coloque à disposição. E todas as vezes que você faz isso, Deus vai te dando amor. Amor. E você vai começar a buscar Ele, não mais por obrigação ou por medo de ser condenado, mas por amor. Eu quero estar na presença de Deus, eu quero sentir Deus em mim, eu quero conhecer a verdade, eu quero ter entendimento da palavra, eu quero saber quem eu sou em Jesus, eu quero saber qual é o meu propósito, eu quero viver o meu propósito, eu quero fazer a vontade de Deus. E Ele que coloca isso no teu coração, entende? Então, não é você, nunca vai ser você, mas você precisa dar o primeiro passo, que é ter relacionamento com Deus. Ainda quando a vontade não vir, ainda quando o medo bater, ainda quando os sentimentos ruins vierem tentar te tomar, esteja diante de Deus. Coloque tudo nas mãos de Deus e você vai viver o sobrenatural. É isso, gente. Vocês têm alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Olha, eu trouxe um textão aqui na Bíblia, mas eu fui falando aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu espero, de verdade, que todas essas palavras sejam como sementes que germinem no coração de vocês. Para que vocês sejam alcançados por esse amor, sabe? Alcançados por essa verdade, para também alcançar aqueles que ainda não conhecem a verdade de Cristo. Lembre, não se alimente somente do que você escuta. Não se alimente somente do que é pregado em outros lugares. Vá direto a Deus. Conheça a vontade direto da fonte. Se alinhe ao coração de Deus falando o que Ele fala. Não repita as palavras do inimigo. Repita aquilo que Deus falou sobre você. E você vai ver estas palavras sendo manifestadas através de coisas materiais, desse mundo natural. O mundo espiritual já tudo existe. E quando você dá um comando falando aquilo que Deus falou, você traz essa realidade para o mundo natural. E aí você vai ver essas coisas sendo materializadas. Não estou falando de coisas materiais, dinheiro, também faz parte. Deus é nosso provedor. Ele é dono do ouro e da prata. Ele não quer que os seus filhos vivam mendigando, passando necessidade. Ele não quer. Quem prega que o pobre que é alcançado por Deus e o rico não, está mentindo. Não tem conhecimento, porque Deus fala tanto para os ricos quanto para os pobres. Deus não quer que os seus filhos fiquem passando por necessidade, não. Você acha que a pessoa que é pobre, que fica mendigando, que não tem nada para comer, que, vive uma vida miserável,
Outra pessoa que ainda não conhece a Deus vai olhar para ela e falar, olha, cheio de Deus. Não que não seja, não que a pessoa que esteja passando por essa situação não viva uma vida com Deus. Ela só não teve conhecimento do reino dos céus, só não acessou o reino dos céus. Mas Deus se expressa através de coisas boas também, sabe? Deus quer que você tenha uma vida confortável, que você não passe por necessidade. Então, o que é mais fácil? A pessoa que não conhece Jesus olhar para alguém que está feliz, que está prosperando e falar, olha, servo de Deus, Deus está na vida dele. Ou olhar para alguém que anda passando necessidade, passa fome, que só reclama, que vive endividado, que só sabe ver as coisas que faltam. Quem que representa mais Jesus? Entende? Não estou falando que as pessoas que não têm dinheiro não representam Jesus, olha lá. Mas que Jesus não quer que a gente passe por necessidade. E nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos conhecer as promessas de Deus para a gente falar aquilo que Ele fala, para a gente declarar o que Ele declarou, para que essas declarações se tornem manifestações, para que essas manifestações se tornem realidade. E essa realidade venha para a nossa vida. Então, se você deseja, sim, ter uma vida mais confortável, Deus pode te dar. E você acessa tudo que Deus tem para você pelo reino dos céus. O reino dos céus é acessar tudo que Deus tem para você. E você pode acessar, mas você precisa saber quem você é. Você precisa saber o que Jesus fez por você. Você precisa saber a identidade de Deus através de Jesus, a identidade de Jesus e a sua identidade nele. Aí sim você vai tirar todo o jugo, ser totalmente livre, porque condenação não entra no meu coração. Se eu sei quem eu sou em Jesus, então eu sei que o inimigo não tem mais poder sobre mim. Que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Doença? Não. Não aceito doença, porque Jesus tomou sobre ele todas as minhas doenças. Então a doença também não é para mim. Fracasso? Também não aceito fracasso, porque Jesus falou que nele eu sou mais que vencedor. Então não aceito fracasso. Então entende? Isso é a verdadeira liberdade. É você saber quem você é em Jesus. Para todas as vezes que algo, que o mundo vier te apresentar uma coisa contra a palavra de Deus, você saber que aquilo não é para você. Você saber que, eu sei de onde está vindo, isso aqui não é de Deus. Então isso não é para mim. Quando Deus falar com você, você vai saber identificar. Quando o inimigo falar com você, você também vai saber identificar. Quando as pessoas forem usadas pelo mal, você também vai saber identificar. Porque você sabe quem você é em Jesus. E isso não tem preço. Uma vida livre, uma vida de paz, uma vida de descanso é você estar enraizado em Jesus. É você saber qual é a sua identidade nele. Para que nada, ninguém, nenhuma circunstância tire a sua paz. E você viva a vida em plenitude para servir a Deus com alegria, com amor. Sendo movido pelo amor de Deus, porque Ele que te move e não por você. Entende? Então que vocês possam ter essa certeza no coração. Jesus já fez tudo por você. Tudo que precisava ser feito já foi feito em Jesus. E agora tudo que você precisa fazer é se colocar à disposição de Deus, ter relacionamento com Ele para que Ele mostre para você o que deve fazer, onde deve andar, as coisas que você deve fazer e falar, tá bom? Que vocês possam viver essa verdade, que vocês possam mergulhar na palavra de Deus, buscar a sua identidade em Cristo para que você nunca ande no engano, tá bom? Amém, irmão? Fiquem com Deus e até terça-feira. Essa live vai ficar salva lá no YouTube. Talvez eu coloque essa live na semana que vem, mas eu vou tentar colocar ainda essa semana, tá bom? Eu vou anunciar quando eu colocar aqui nos stories do Instagram. Fiquem com Deus e até terça-feira.